Olá, viva, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar nos nossos 15 minutos sobre educação positiva e hoje vamos falar sobre como podemos estimular o desenvolver a autoconfiança, relacionado neste caso com a autonomia da criança. O que é que nós, enquanto pais, podemos fazer? Todos nós, de alguma forma, somos um pouco mais galinhas. O que é que acontece muitas vezes? Queremos proteger os nossos meninos, os nossos pintainhos, queremos saber se está tudo bem com eles, onde andam, o que fazem e evitar ao máximo que eles se sintam frustrados. E, como tal, tentamos protegê-los o máximo possível. Por outro lado, também fomos educados pelos nossos pais e pela sociedade em geral que uma mãe e um pai, mas muito o peso nas mães, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para os seus filhos. Deve cuidar deles, tratar deles, alimentá-los, fazer tudo o que for possível. Ora, isto parece um pouquinho um paradoxo. Então, por um lado, devemos fazer tudo. Por outro lado, devemos dar-lhes autonomia. Afinal, em que é que ficamos? Na verdade, tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Não devemos ser aqueles pais de helicóptero que andamos sempre por cima a verificar tudo, se está tudo no lugar, se é preciso ajuda, proteger, não deixar que eles se frustrem. A criança diz que não consegue fazer uma coisa e nós já lá estamos a fazer por ela. Diz que não lhe apetece ir à escola porque está cansada, então fica a descansar. Portanto, tentamos sempre proteger para que a criança não se frustre. Efetivamente, isso tem problemas grandes a médio e longo prazo, porque a criança não vai aprender a lidar com as frustrações e o que vai acontecer é que muito mais tarde, já na fase adulta, é difícil porque não vão ter lá sempre os pais para os protegerem. Portanto, vão ter dificuldade em tomar decisões, em assumir responsabilidades, ou porque se sentem muito tímidos ou muito revoltados com o mundo. Então precisamos de quê? Na verdade é de ser uns pais farol, uns pais que iluminam o caminho, que mostram as direções, que fazem perguntas, questionam, mas que não fazem as coisas para as crianças. Por outro lado, temos outra situação. As nossas vidas são cada vez mais apressadas. Corremos de um lado para o outro, sempre cheios de pressa, atrasados para ir aqui, atrasados para ir acolá. E então, de manhã, o que é que acontece? Não temos tempo. Então, os nossos filhos começam a calçar os sapatos e nós já lá estamos a enfiar-lhes o sapato rapidamente. Ou os nossos filhos querem vestir o casaco, dizem que não conseguem abotoar e nós rapidamente vamos e lhe abotoamos-lhe os casacos. E isto acontece em situações. Eu lembro-me aqui há uns 2 ou 3 anos, talvez, que no colégio uma das sugestões que fizemos, estávamos a falar um pouquinho na cooperação e na importância de todos cooperarmos e fazermos algumas tarefas, e conjuntamente com as crianças fomos falar em que é que eles podem cooperar mais, em que é que podem ajudar, seja na escola, seja em casa. E houve crianças que disseram que gostariam de ajudar a pôr a mesa. Entretanto, chegaram a casa, realmente houve aqui uma falha de comunicação nossa com as mães e com os pais, e eles chegaram a casa e disseram: "Hoje vou ajudar a pôr a mesa". E a mãe disse: "Olha, vai-te, mas é despachar que eu ponho a mesa que sou mais rápida". E as crianças chegaram muito frustradas, a mãe não deixou. Então vamos experimentar a explicar o porquê é que é importante fazermos isso. Ah, esta vida apressada leva muitas vezes a que não lhes estejamos a dar a devida autonomia, fruto de toda essa pressa que temos. E depois também há aqueles dias, aqueles momentos em que nós estamos mesmo a precisar daqueles miminhos deles. E, por exemplo, vamos levá-los à escola, queremos que eles fiquem bem, ou vamos levá-los à casa da avó e queremos que eles fiquem bem com a avó, ou com uma tia, ou com o pai até, ou com a mãe, e dizemos: Pronto, meu amor, então vais ficar aqui, se calhar até os levamos ao colo. Se eles têm 4 anitos, 5 anitos, 3 anitos, provavelmente até os levamos ao colo, dá mais um miminho, porque na verdade, nesse dia sou eu mesmo que estou a precisar daqueles miminhos deles, porque eu adoro e adoro sentir aquele calor, aquele abracinho, eles a dizerem: Gosto tanto de ti, mamã, gosto tanto de estar contigo, por favor, não me deixes aqui, porque se por um lado queremos deixá-los, mas lá vem o paradoxo, por outro lado queremos sentir todos aqueles miminhos. Isso é normal, não tem problema nenhum. O que devemos é tentar ter um equilíbrio entre tudo e ver o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer de maneira a ajudá-los a desenvolver essa autonomia sem os prejudicarmos. Porque efetivamente, quando as crianças não desenvolvem autonomia, e é um processo desenvolver essa autonomia, mais tarde vai realmente dar adultos com alguma frustração, que se inibem, que têm dificuldade em tomar decisões, nem que seja a simples escolha: visto esta roupa ou visto aquela, vou passar férias aqui ou ali, o que é que vou fazer no fim de semana, como é que eu vou resolver esta situação? E essa falta de capacidade de tomar decisões, porque não tem o supervisor que lhe diz toma desta maneira ou toma daquela. Então,
Primeiro aspecto, uma das coisas que podemos fazer é pensarmos: será que eu estou a fazer o melhor por eles? Não agora, a médio e longo prazo, ou seja, eu quero que eles não frustrem agora, quero que gostem de mim, quero que me digam adoro-te mamã, mas será que isto a médio e longo prazo vai ser o melhor para eles? Se a nossa resposta for se calhar não, então temos que dar um passo atrás. E partilho convosco aqui um exemplo de algo que me aconteceu há 3, 4 anos, quando nós decidimos adotar o nosso primeiro cão. O meu filho mais novo pediu desde sempre um cão. E nós dizíamos-lhe que não, porque moramos no apartamento, porque eu de manhã tenho um péssimo acordar, custa-me imenso sair da cama e dizia: eu nunca vou levar um cão à rua de manhã. E ele, claro, que fez aquelas promessas todas. De manhã sou sempre eu que levo o cão à rua. Até que o cão veio e o primeiro dia ele levou o cão à rua entusiasmado. O segundo dia levou. O terceiro já começou a ver que tinha que se levantar mais cedo e que era mais complicado. Então o que é que aconteceu? Dormiu, ainda por cima nesse dia estava frio. E o que é que eu, mãe galinha, pensei? Coitadinho, está a dormir tão bem, leve o cão. E já tinha posto a trela no cão, já ia a caminhar para a porta quando de repente digo assim, fiz precisamente esta pergunta a mim mesma. Será que aquilo que eu estou a fazer é bom para ele a médio e longo prazo? Porque, na verdade, no presente, o que é que fazia? Fazia com que ele não resmungasse, com que eu não tivesse que chamar a atenção, portanto, iria evitar-me algumas chatices. Ao mesmo tempo, faria com que ele dormisse mais 10 minutinhos. Eu sentia-me melhor mãe, estava a fazer as coisas por ele. Afinal, uma mãe deve fazer tudo por seus filhos, não é verdade? Mas, a médio e longo prazo, o que é que eu lhe estava a transmitir? Irresponsabilidade. Ele assumiu um compromisso e não cumpria esse compromisso. E depois iria tentar fazer isso mais vezes noutras situações e generalizar. Então voltei para trás, tirei a trela do cão e fui lá, olha Dinis, se tu não te levantas, não vais levar o cão, vais chegar atrasado às aulas. E poderia mesmo chegar atrasado às aulas, mas a responsabilidade era dele. Portanto, ele tinha já na altura 13 anos, 14, a responsabilidade seria dele. E efetivamente chegou atrasado às aulas. E pediam para justificar. Eu disse, não, és tu que vais justificar. Dormi mais tempo, e não tive tempo de levar os cães à rua, tive que levá-los. Da próxima vez tens que acordar mais cedo e tens que assumir a tua responsabilidade perante isso. E essa pergunta é uma pergunta que, se nortear as nossas vidas, ajuda-nos a fazer aquilo que é melhor para os nossos filhos a médio e longo prazo e não no imediato. Lembrem-se sempre que as crianças precisam de passar por pequenas frustrações, seja por pequenos erros, tal como falamos na sessão passada, e como é que poderão superar esses erros, seja por não conseguirem fazer pequenas coisas. Imaginemos algo tão simples como abotoar um botão para nós, mas se a criança nunca treinar, nunca vai saber. Atar uns sapatos. Antigamente não havia velcros. Se recuarmos há muitos anos atrás, não havia velcros. E as pessoas sabiam atar os atacadores. Agora é muito difícil porque não treinam. Portanto, se nós formos treinando com as crianças e estamos lá para lhes dar autonomia. E atenção, dar autonomia não é dizer, pronto, olha, desenvencilha-te, faz sozinha ou faz sozinho. Portanto, tu tens de ser autónomo. Isso não é dar autonomia. Isso é deixá-los um bocadinho, desculpem a expressão, mas ao abandono. Dar autonomia é estar lá para apoiar. E apoiar como? Por um lado, incentivando. Claro que és capaz. Olha, se precisares de ajuda, eu estou aqui. E não quer dizer que não dê uma pequena ajuda no botão que não está bem ou na manga que está do avesso, mas dar uma pequena ajuda. Não é fazer por eles. Porque pensamos, coitadinhos, então vestir um casaco só tem 4 aninhos, ou ajudar a calçar os sapatos. E partilho mais uma vez que eu também como mãe galinha, isto já com o meu filho mais velho, quando começou no colégio, aos 2 anos e meio, caminho dos 3, ele fez a praia no mês de julho, como os pais sabem, nós no colégio temos atividades de férias no mês de julho, fez praia, e quando chegamos ao verão, no mês de agosto, íamos para a praia, ao chegarmos à praia, o que é que o Diogo faz? Começa logo a tirar a toalhinha da mochila, a esticar da direita, e o que é que eu já ia fazer? Esticar-lhe a toalha? Não, ele esticou da direita, da esquerda, mais um bocadinho de areia, menos um bocadinho de areia, a seguir senta-se, tira os sapatinhos, põe a meinha dentro do sapato. E eu não tive que lhe dizer nem fazer nada, mas até ali o que é que eu tinha feito? Tinha feito sempre por ele. No colégio, com a educadora que precisa de estimular a autonomia, ele foi fazendo e eu, apesar de me querer despachar, principalmente quando foi para ir para casa, deixei-o fazer sozinho. E faz toda a diferença. Portanto, crianças a quem é estimulada a autonomia vão se tornar adultos mais seguros, com maior capacidade de tomar decisões, maior capacidade de iniciativa. Agora, como é que nós poderemos estimular a autonomia das crianças? Vamos começar por falar um pouquinho de tomadas de decisão.
que é algo que alguns pais têm alguma dificuldade em perceber quando é que devemos deixar a criança tomar decisões e quando é que não devemos deixar a criança tomar decisões. Ora, as crianças devem ser envolvidas na tomada de decisões, mas de que forma? Devemos ter sempre em conta alguns aspectos. Primeiro, se a criança tem maturidade e conhecimentos suficientes que lhes permitam tomar aquela decisão. Imaginemos, por exemplo, escolher o pediatra, ou escolher a escola, ou escolher se toma um medicamento ou não toma um medicamento. É óbvio que a criança não tem nem conhecimentos que lhe permitam explorar se aquele será um bom pediatra para ela ou se aquela será uma boa escola para ela. E sei que podem pensar, mas quem é que faz isso? Sim, já tive, em anos atrás, pais que diziam: o meu filho é que vai escolher a escola. Ora, uma criança de 3 anos não tem conhecimentos sobre o que é um projeto pedagógico, sobre como é que a escola funciona. Basicamente, entra numa escola e se vê o brinquedo que gosta muito, daquela escola gosta. Se entra noutra e estão a fazer uma atividade que naquele momento não seduz particularmente, daquela não gosta. Portanto, são escolhas imediatas e impulsivas. Tudo quando precisa de alguma análise, temos que ser nós pais a tomar. Também não pode decidir se quer levar um casaco ou se quer ir de manga curta, porque se está um frio enorme, nós temos que decidir pela criança: olha, é importante que leves o casaco porque está muito frio. E ponto final. Não é preciso grandes argumentações. Mas podemos dar a escolher outras coisas e sempre ter algum cuidado na escolha, não dar muitas escolhas ao mesmo tempo, senão a criança fica perdida no meio de tantas coisas. O que é que podemos dar a escolher? Olha, hoje queres levar as calças verdes ou as calças azuis? Olha, gostarias de fazer uma atividade extracurricular no próximo ano. Falaste em dança, mas que tipo de dança? Querias fazer balé? Querias fazer hip hop? Já experimentaste? Já viste como é uma, como é outra? O que é que gostas mais? E ajudá-la a tomar decisões fazendo-lhe perguntas. Então, se calhar podemos espreitar aqui na internet uma aula de hip hop, uma aula de balé, a ver o que te parece. Então, mas porquê é que tu falaste, imaginemos que falou em balé, porquê é que falaste em balé? E provavelmente os meninos e as meninas principalmente vão falar, gostaram dos vestidos, gostaram. Então, mas será essa a parte mais importante ou é o tipo de dança? Ir fazendo perguntas até que quando a criança decidir o que é que quer fazer. E eu estive a falar exemplo desta curriculagem, mas podia falar, por exemplo, a criança quer ir ao jardim ou quer ir brincar para a casa de uns amigos. E vamos fazendo perguntas, mas o que é que preferes? Preferes o jardim? Ah, não sei, então o que é que seria de melhor no jardim? O que é que seria melhor em casa de amigos? Então, e se tiver bom tempo? E se tiver mau tempo? E se por vezes a criança tomar uma decisão que não foi a melhor para ela e se sentir frustrada, é dar-lhe apoio dizendo: compreendo que te sintas mal, então o que é que podes fazer da próxima vez? O que é que podes fazer diferente? Cuidados é que tens que ter. Portanto, não é pronto, meu amor, então agora vamos fazer a outra também. Portanto, é levá-la a compreender que as suas decisões têm consequências tal como as nossas de adultos. Quando decidimos fazer de determinada maneira, vamos ter consequências diferentes do que se decidíamos de fazer de outra. E às vezes, mais tarde, damos conta que não tomamos de toda a melhor decisão. Agora, temos a possibilidade de ficar, entre aspas, a remoer nisso e ficar tristes e frustrados ou dizer: bem, então vamos lá analisar o que é que correu menos bem e o que é que eu posso fazer da próxima vez para que corra melhor. Portanto, a tomada de decisão tem que se ter sempre em atenção que a criança tem conhecimentos suficientes para tomar aquela decisão, ajudá-la a fazer-lhe perguntas e se tem capacidade para lidar com as consequências da sua decisão. Ora, imaginemos que a criança decide, por hipótese, olha, eu quero ver um filme de lutas à noite. Pois, mas aquela decisão pode fazer com que ela tenha pesadelos durante a noite. E depois, se tiver pesadelos, ela vai lidar sozinha com eles ou vai precisar da nossa ajuda para acalmar? Como é que vamos resolver a situação? Portanto, as tomadas de decisão, ou decide não tomar um medicamento e fica doente e não se cura. Ela não é responsável pela decisão, não pode ser responsável por tomar a decisão, porque também não pode ser responsável pelas consequências dessa decisão. Espero estar a fazer-me entender. Então, a pergunta é: o meu filho, a minha filha, pode ser responsável pelas consequências que advenham desta decisão? Se pode, muito bem, excelente. Se não pode, temos que ter algum cuidado.
Portanto, é importante depois apoiar a criança na tomada de decisão, fazendo-lhe perguntas, o que é que queres isto ou aquilo, explorando, à medida que a criança vai dizendo o que quer, podes-me explicar um pouquinho melhor, porque é que gostas mais disto, ou porque é que gosta mais daquilo, se fizeres esta escolha, o que é que pode acontecer, se fizeres a outra, o que é que pode acontecer, porque assim estamos a treinar a criança para que um dia, mais tarde, já em adulta, também ela faça as suas próprias reflexões e veja os prós e os contras de tomar cada decisão e as tomes de uma forma mais consciente. O outro aspecto que já referi é que não devemos dar um leque muito alargado de possibilidades às crianças, principalmente até aos 6 anos. Pois elas vão se perder na escolha, vão ficar frustradas porque apenas podem escolher uma opção, ou depois mudam de opinião com frequência. E vimos muitas vezes aquelas situações em que a criança, por exemplo, escolhe uma roupa, mas tem 20 ou 30 peças de roupa para escolher e anda perdida no meio do roupeiro e agora quer esta e depois quer a outra, depois já quer a outra, depois isto muito típico das meninas. E escolhe finalmente um vestido. E no dia de manhã decide que já não é aquele que é outro e começa a fazer a sua birra e quer o outro. Portanto, nós devemos trabalhar com a criança, pode escolher. Vê lá, qual destas peças queres levar? Esta ou esta? Três no máximo. E a criança escolhe, tens a certeza que é esta? Porquê? Imagina que vai ter educação física e escolheu um vestidinho. Depois vais dar a cambalhota, depois o vestido atrapalha, até comprido, pode-se rasgar, será a melhor decisão? Ou o que é que pode acontecer se levares para a aula de educação física? Então, depois de tomada a decisão, não muda. É aquele vestido que ela vai levar, ou são aquelas calças que ela vai levar, desde que isto não tenha consequências graves para a criança. E aquela roupa que ela vai levar, e a partir daí vai ter as consequências. Imaginemos que tinha educação física e chegou à escola e o professor chamou a atenção: olha, não podes dar a cambalhota, não podes estar a fazer o pino, não trouxeste ténis, não podes fazer a aula. Portanto, pois, mas devia ter levado o equipamento. Isto quando a criança já é um bocadinho mais crescida. Portanto, ter atenção às opções que damos para realmente ela tomar as decisões mais corretas. E se ficar frustrada porque a decisão não foi a melhor que ela tomou, a frustração também é importante para refletirmos sobre o que é que correu mal e como é que pode melhorar da próxima vez e ajuda efetivamente a se tornar mais madura, mais facilmente não desistir quando tem dificuldades, porque começa a ver que existem outras alternativas. Outro aspecto muito importante, está ligado com o que falei há pouco dos pais de helicóptero, é a superproteção, que às vezes é dos pais, às vezes é dos avós, e que impede o desenvolvimento da autonomia das crianças, que é, mal a criança diz não sou capaz, eu não quero que o meu filho se frustre, então vou ajudar de imediato. Se vou ajudar de imediato, se vou resolver os problemas, imaginemos que ele diz, o amiguinho não quis brincar comigo, eu vou de imediato e falo, olha, deixa lá brincar. Ou eu quero jogar este jogo, não, quero aquele, e eu até o deixo ganhar o jogo. Portanto, não estou de forma alguma a ajudá-lo. Estou a impedir o desenvolvimento da autonomia. É importante que ele lide com essas pequenas frustrações, que o deixe experimentar, fazer, de maneira que vai errar, como é óbvio, falamos na última ação sobre isso do erro, e nós vamos apoiar que errar não tem mal, faz parte do crescimento, é normal que erremos, e vamos continuando a apoiá-la e incentivá-la para não desistir e para fazer sozinha. Mas o que é que a criança pode fazer sozinha? Porque outro dos aspectos da autonomia é, portanto, não é só tomada de decisões, não é só pensarmos isto vai ajudar a desenvolvê-la a médio e longo prazo, vai ser bom para ela, mas a criança deve ser envolvida em tarefas, serem-lhe atribuídas algumas responsabilidades e por isso é importante sabermos o que é que a criança pode fazer sozinha. E, por exemplo, as crianças dos 2 aos 3 anos, elas já são capazes de se alimentar sozinhas. Alguns pais podem estar a pensar assim, coitadinhas, estão pequeninas. Pois, isso era o que a avó dizia aos meus filhos. E quando ele chegou ao infantário com 1 ano e meio, os outros já comiam, e ele, como não tinha ido para o infantário antes, não sabia pegar no garfo, porque a avó dava-lhe tudo à boca e a mãe acabava por ser um bocadinho conivente, diga-se de passagem. Não dava, mas acabava por não dizer à avó para não dar. Portanto, a criança já consegue comer sozinha, claro que vai sujar-se, claro que vai entornar comida, mas já é capaz de comer sozinha. Sozinha não é abandonada, é sozinha ao pé dos outros, até porque nós vamos ser os modelos para ela. Ela vai ver como nós pegamos nos talheres, como pegamos na colher e vai tentar imitar-nos também. Se a criança é mais pequenina, o copo pode ser aqueles copos que têm um biquinho para conseguir beber com uma tampinha para não entornar mais facilmente. Também já é capaz de estar assentada à mesa, de arrumar os brinquedos, de tentar calçar sapatos simples, nada de sapatos muito complexos, que sejam fáceis de enfiar o pé. E isso devemos deixá-la fazer sozinha. Temos é que lhe dar tempo, claro.
Se nós calçávamos um sapato nos segundos, ela se calhar demora 2 minutos a calçar os sapatos, ou a descalçar os sapatos. Dos 3 aos 4 anos, a criança já consegue ir à casa de banho sozinha. Convém que um adulto supervisione, mas ela já é capaz de ir à casa de banho sozinha, de baixar a roupa, de sentar. Já é capaz de arrumar a sua mochila de uma forma muito simples e, mais uma vez, com supervisão do adulto. Olha, o que é que precisas levar hoje? Então, hoje tens, por exemplo, balé. Então, vamos lá pôr, buscar a tua roupa do balé, os teus calções, se for um menino, a tua t-shirt, se for uma menina, o teu maiô, e põe lá aqui dentro da tua mochila. Ai, e vais levar um lanchinho para a tarde? Muito bem, então e o que é que queres pôr no pão? Queres pôr, por hipótese, manteiga de amendoim? Queres pôr queijo? O que é que queres pôr no pão? Então ajuda, vai buscar aqui ao frigorífico e ajuda a pôr no pão. Portanto, a criança de 3, 4 anos já é capaz de fazer isso e vai se sentir importante por estar a fazê-lo. Aos 4, 5, a criança consegue vestir sozinha, pode ter dificuldade nos botões, uma manga que esteja do avesso e podemos ter que dar uma pequena ajuda, mas consegue vestir. Consegue tratar da sua higiene básica, lavar a carinha, lavar as mãos, escovar os dedos. Mais uma vez, convém estarmos a supervisionar, senão os dentes são lavados 3 vezes, esfregou e estão lavados, não é? E consegue começar a realizar tarefas muito mais precisas, como em vez de ser só pôr o pãozinho, pode, por exemplo, pôr, espalhar a manteiga se ela for mole e fácil de espalhar, pôr o fiambre ou o queijo ou o que seja e pôr a outra fatia em cima. Portanto, já consegue fazer várias tarefas sozinha, sempre sob a supervisão de um responsável, do pai, da mãe, de alguém, de um adulto. É por isso que, por exemplo, lá no colégio, a criança já ajudam a pôr as mesas. Portanto, são elas que põem as mesas, estamos a trabalhar o superpoder da cooperação, por um lado, perceber que todos podemos cooperar uns com os outros e, ao mesmo tempo, a autonomia. Ser capaz de pôr o talher, qual é o que faca, o que falta, o pôr o copo, pôr o toalhete primeiro, como é óbvio. Portanto, começa a trabalhar a autonomia. E o mesmo quando acaba de comer. Tirar o toalhete, deitar fora, pôr o prato no sítio que é para lavar, o outro no outro sítio, os talheres no outro local. Portanto, vai desenvolvendo essa autonomia, autoconfiança porque é capaz de pôr, e depois quando chegam os mais pequeninos, começam os de 5, de 4, 5 anos a ensinar os de 3 como é que o devem fazer, e eles, como querem ser crescidos, vão se modelar também pelos outros. E estamos a pensar, estivemos a refletir, inclusive ontem em reunião que tivemos, começar aos poucos a envolver as crianças e a motivá-las para elas organizarem e limparem a sua sala. Claro que limpar QB. Os pequeninos, se calhar, o que fazem é passar com o toalhete na mesa, chamar-lhes a equipa de supervisão, dar assim o nome pomposo, porque todos nós tivemos esta experiência que ouvimos há pouco tempo, no Mundial de Futebol, que o estádio ficava completamente imundo, mas quando eram os Jogos do Japão, os japoneses, antes de saírem do estádio, apanhavam tudo do chão e deixavam o estádio impecável. Porquê é que isso aconteceu? Não estava lá ninguém a castigá-los nem a obrigá-los, mas foram valores que foram sendo desenvolvidos desde a infância. Então, se nós desenvolvermos nas crianças esta autonomia, esta capacidade de fazer, mais facilmente elas vão fazê-lo também em casa e noutras circunstâncias das suas vidas. Portanto, com 5 anos, pode arrumar algumas coisas no seu quarto, pode lavar pequenas coisas simples de louça, ajudar na preparação de alguns alimentos, por exemplo, da salada, separar o lixo, o que é para o plástico, o que é papel, fazer essas separações lá nos ecopontos domésticos e dar-lhe pequenas responsabilidades. Dos 5 ou 7 anos, ela já consegue trocar completamente as roupas sozinhas, fazer a sua cama. Não vão pensar que fique muito perfeito. Não é isso, mas é que faça. E agora não vamos nós fazer atrás, porque senão a criança sente que não lhe estamos a dar valor. Organizar o quarto, não é quando o quarto já está um caos, é acabamos de brincar com os legos, arrumamos os legos. E está a começar a aprender e a escrever. Então começa devagarinho a ler sozinha também e a escrever sozinha. E para não me alongar muito mais haveria para dizer, na dúvida, o que é que pode dar de responsabilidades aos seus filhos? Como é que pode estimular a autonomia dos seus filhos? Pergunta a si mesmo. O meu filho, a minha filha, já será capaz de fazer isto sozinho? Se a resposta for sim, então deixe-o fazer. Se a resposta não sei bem, deixe-o fazer na mesma e fique a observar. E veja se ele precisa de alguma orientação, de algum incentivo, de alguma ajuda. E se precisar de uma ajuda pontual, dê uma ajuda pontual. Outra pergunta. É o meu filho que precisa realmente disto ou sou eu? Será que é o meu filho que precisa de ir ao colo para a escola ou para a casa da avó? Ou sou eu que preciso tanto daquele miminho?
será o melhor para ele. Isto não invalida dar-lhe um miminho e dar-lhe um abraço, que é importantíssimo, como é óbvio, mas temos que ponderar em que momentos e em quais situações é que o devemos fazer. Depois, a outra pergunta: aquilo que vou fazer é verdadeiramente o melhor para o meu filho a médio e longo prazo? Se respondermos a estas perguntas, vamos ter aqui uma bússola que nos orienta para trabalhar a autoconfiança dos nossos filhos através do trabalho de autonomia. E lembre sempre, nós pais devemos ser faróis que iluminam, porque nós não vamos estar lá sempre. E um dia mais tarde, se nós não lhes dermos estas ferramentas, não trabalharmos estes valores, a sua autonomia, a sua independência, para que eles possam abrir as suas asas e voarem de forma segura, eles vão estar à maré dos outros, do vento, da maré do que os outros lhes dizem, dos grupos, dos pares, porque mais tarde na adolescência nós pais já não vamos ter este impacto. São os pares, são os colegas. Então nessa altura eles vão estar ao sabor das influências dos amigos que nós não sabemos bem quais vão ser, até porque vamos parar, deixar de ter o controle sobre eles. Por isso o mais importante é ser um pai farol, que mostra o caminho, que incentiva a criança, que lhe dá apoio, que acompanha, mas nunca, nunca fazer por ela. Muito obrigada por terem passado aqui estes minutos comigo. Espero que tenha sido útil, que dê algumas ideias que possam pôr em prática no dia a dia. Se tiverem algumas questões, estou a dispor. Podem pôr via chat, já sabem. Aproveito para dizer que na próxima terça-feira vamos falar sobre os nossos pensamentos. Não sei se já se aperceberam, se tomaram consciência que os nossos pensamentos condicionam completamente as nossas vidas. Já dizia o Henry Ford: quer acredites que és capaz ou que não és, tu tens razão. Portanto, eles condicionam as nossas emoções, condicionam a forma como nós vamos agir e os nossos resultados. Então, como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a gerirem da melhor forma os seus pensamentos e a desenvolverem pensamentos que lhes sejam úteis e que facilitem as suas vidas e não que sejam os seus maiores inimigos. Conto convosco, até à próxima semana e continuação de uma boa semana.